Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 2 e 3. Apocalipse 2 e 3. Glória a Deus. Eu queria que você prestasse, você que está em casa. Quando a gente está em casa, a gente tem liberdade, levanta, vai em algum lugar. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer, no que eu vou falar, baseado nessa frase. A volta de Jesus nunca foi tão real como agora. Quando você compra um remédio, o remédio ele tem uma bula. O remédio ele tem a sua bula, e na sua bula vem as indicações, as contraindicações, a forma de se usar numa criança ou num adulto, as reações, as contras-reações, as fórmulas, enfim, as bulas elas vêm com explicações a respeito do remédio que se toma. Quando você compra um aparelho eletrônico, um celular, um eletrodoméstico, uma ferramenta, sempre também vem um manual explicando como se usar aquele equipamento, como se usar aquele produto. Pois bem, a palavra de Deus, ela também é um manual. A palavra de Deus é um livro de ensino. Paulo, escrevendo a Timóteo, nas suas cartas pastorais, ele fala para Timóteo que toda a escritura serve para corrigir, exortar e consolar, pois elas são divinamente inspiradas pelo Espírito de Deus. Então, as escrituras é um manual, e esse manual é uma doutrina. A própria Bíblia é uma palavra que traduzida significa biblioteca sagrada. Biblioteca sagrada. A Bíblia é uma biblioteca sagrada. E a Bíblia ela tem os ensinamentos do Antigo Pacto e do Novo Pacto, da Velha Aliança e da Nova Aliança. Quando Cristo veio, isso é uma discussão, Cristo desfez a lei, Cristo não desfez a lei. Quando Cristo veio, ele veio ser cumpridor da lei, porém ele estabeleceu uma nova lei. No Antigo Pacto, na Antiga Aliança, a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas no Novo Pacto, a lei é escrita no nosso coração. No Velho Pacto era criatura, no Novo Pacto, na Nova Aliança, somos filhos do Deus Altíssimo, adotados por causa de Cristo Jesus. No Velho Pacto, lei através de um servo, Moisés. No Novo Pacto, graça e verdade por intermédio do próprio Filho. O Filho é quem veio trazer essa boa notícia, a notícia da graça, do favor imerecido, da verdade que liberta. Então, no Velho Pacto, o sacerdócio provinha de uma tribo, a tribo de Levi, da qual Arão pertencia, e Arão foi o primeiro sumo sacerdote, do qual o seu cajado florescera e fora colocado dentro da arca da aliança. Então, no Antigo Pacto, na Velha Aliança, o sumo sacerdote provinha de uma tribo, a tribo de Levi, uma linhagem humana. Mas no Novo Pacto há um novo sumo sacerdote, e ele é um sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E esse Jesus, ele se tornou sumo sacerdote eterno, e ele não provinha da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá.
Então o sacerdócio da nova aliança não tem nada a ver com o sacerdócio da lei, porque da lei provinha de Levi, do homem, mas o da nova aliança provém dos céus, da graça e de Judá, de Cristo. Mudou-se o sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, ele é eterno, ele não muda, porque ele não morre, ele vive eternamente. Aleluias. O novo pacto, o novo concerto, a nova aliança. Na nova aliança vem a mensagem. Começou-se com a mensagem do reino, mas a mensagem do reino teve uma pausa. Por quê? Porque os israelitas não aceitaram o seu próprio rei, o rei que veio. Eles o rejeitaram, eles o desprezaram, eles não o quiseram e o crucificaram. Eles desprezaram o seu rei, o rei que veio trazendo a mensagem do seu reino, eles o desprezaram. Então Cristo foi a um povo que não era seu povo, mas que se tornou seu povo e passou a chamá-lo, não como rei, porque ele veio para ser rei para Israel, os eleitos, terrenal. Agora então ele vem para um povo que não é o seu povo, para os gentios, e para os gentios ao qual eu pertenço, da qual eu faço parte, e você também. Ele não é rei, ele se tornou Senhor da igreja. Ele é Senhor, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é rei para Israel e Senhor para a igreja. E esse Senhor, então, depois de tudo que ele fez, os 4 evangelhos mostram isso. Ele deixou um encargo nos santos apóstolos e sobre o Espírito Santo. E ele disse sobre o Espírito Santo que quando ele viesse, ele nos guiaria a toda a verdade, ele nos ensinaria toda a verdade. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 27, ele diz assim: mas a unção que dele recebestes permanece em vós, e esta unção vos ensina todas as coisas. E ele falava acerca do Espírito Santo de Deus, a unção que foi derramada em mim, a unção que foi derramada na igreja do Senhor, ela permanece em nós, nos ensinando todas as coisas. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, o mundo não pode ter, mas eu tenho, você tem, porque esse Espírito, ele batiza diversos povos, diversas línguas num só corpo, que é a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, aleluia, que não tem CEP, que não tem logradouro, mas tem RGs e tem CPFs lavados e remidos no teu sangue. Esse Jesus que os apóstolos deu testemunha dele, no meio da caminhada, um perseguidor, um homem que punha medo na igreja, o Senhor o chamou para si, Saulo de Tarso, e este homem então se tornou um grande apóstolo nas mãos de Jesus, trazendo o evangelho a nós, glória a Deus. E cá estamos, trouxe a doutrina, trouxe as orientações do Espírito para nós. Há uma diferença de Paulo para com os outros apóstolos, porque os outros apóstolos andaram com Jesus, porém Paulo não andou. Porém os 12 não recebeu o que Paulo recebeu, porque Jesus mesmo ensinava. O próprio apóstolo Paulo falando no texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 11, mas do 23 em seguir, quando ele vai falar sobre a ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: tudo que eu recebi do Espírito, e não aprendi de homem nenhum, porque o próprio Senhor o ensinara.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. No meio dessa caminhada de tudo aquilo que havia acontecido, os ensinamentos, um dia está um homem numa ilha chamada Pátimos, o último apóstolo do Cordeiro vivo, João. Ele está ali em espírito, no dia do Senhor. Ele está ali orando, está ali meditando, e de repente o Senhor aparece a ele. O Senhor se apresenta a João na ilha de Pátimos. João tem um encontro sobrenatural com o seu Senhor. Aquele amigo que inclinava a cabeça no seu peito e escutava as batidas do seu coração. Isso está no capítulo 1, no versículo 9, quando ele escreve assim: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como som de trombeta, que dizia: escreve um livro que vês e o envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Senhor aparece a João e orienta ele a escrever um livro. E este livro se tornou os ensinos das 7 igrejas do Apocalipse. Entenda, 7 igrejas. E ele começa por Éfeso e ele termina com Laodiceia. Então João começa a escrever e o Senhor foi ditando e ele foi escrevendo. E no capítulo 2 então começa com a igreja de Éfeso. E ele passa todo o capítulo 2 e passa pelo capítulo 3. E no capítulo 3, no versículo 14, se encontra a última igreja, a de Laodiceia. E na igreja de Laodiceia, o Senhor ditou a João, e João escreveu assim: ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Veja, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Cristo é o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Agora ele começa a falar para aquele homem: conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Veja, Jesus começa a relatar como estava aquele homem pastoreando esta igreja. Jesus expõe como ele estava ali pastoreando a igreja dele. Sei que não és frio e nem quente. Você não é frio e nem quente. Jesus está dizendo: você não tem uma posição firme, mas tu és morno. Antes ele diz: antes fosse frio ou quente. Conheço as tuas obras. Versículo 16: e por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Jesus está falando isso para o anjo, para o emissário, para o pastor daquela igreja local. Estou a ponto de te vomitar da minha boca.
Porque você não é frio e nem quente. Antes você fosse frio ou quente, tivesse uma posição, mas você não é, você é morno. Você ainda não se definiu. Ele está falando com o pastor dessa igreja. E aí ele diz: e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Isso era o que esse pastor dizia: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Essa era a declaração do pastor: eu sou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. E então Jesus diz para ele: contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha isso, querido. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. E ele está falando com o pastor daquela igreja local, que dizia que era rico, que não precisava de mais nada e que ele havia conquistado muitas riquezas. Então Jesus disse: portanto ofereço-te este conselho. E Jesus aconselha ele: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Aquele homem já estava cego, aquele homem estava pastoreando a igreja. Ele dizia: eu conquistei muitas riquezas, estou rico e não preciso de mais nada. Então Jesus está dizendo para ele o estado dele, como ele estava diante do Senhor, diante dos homens e das pessoas. Ele arrotava e ele falava de como ele estava: eu sou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Mas Jesus vem e o surpreende dizendo: você é um miserável, um pobre, cego e nu. Eu te aconselho que você compre de mim. E ele diz: compre vestes brancas para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. Então Jesus está dizendo para aquele homem: você está nu diante de mim. Assim como Adão estava nu no paraíso quando ele pecou, Jesus está dizendo: você está nu diante de mim. Compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Jesus está dizendo para ele: você perdeu a sua visão espiritual nas coisas, você já não consegue enxergar mais, você está cego, você está completamente cego. Você precisa ungir os olhos para enxergar claramente, porque aquele homem perdeu a noção do lugar aonde ele estava, porque ele estava ali e como ele conduzia. Ele estava pastoreando a noiva do Senhor, a igreja do Senhor. Versículo 19: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Ele está dizendo isso para esse pastor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito revela às igrejas. Preste atenção.
7 cartas falam de 7 períodos, esses 2000 anos de existência da igreja. O livro de Apocalipse, ele é profético. Apocalipse significa revelação, ele é profético. Jesus então pega João, que está na ilha de Patmos, isolado. João não sabia dos acontecimentos em Jerusalém, nos outros lugares. João não sabia do que se passava nessas igrejas. O apóstolo João não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo ali, porque ele está preso numa ilha, por causa do evangelho, por causa da palavra. Então o Senhor aparece a ele, e o próprio Senhor traz um relato nessas 7 igrejas a João, e diz: escreve isso. Então são 7 períodos da igreja sobre a face da terra, e a igreja de Laodiceia representa o último período, o último tempo da igreja. Por quê? Porque depois disso virá o arrebatamento. É no tempo de Laodiceia que acontecerá o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. E o que Jesus está falando a esse homem, a esse anjo, a esse ministro, reflete o atual momento que nós vivemos, aonde homens estão ricos por causa do evangelho, homens que fizeram fortunas, que compram fazendas com seus gados, homens que compram através da riqueza do povo cristão, homens que adquiriram gravadoras, homens que adquiriram posses e posses e posses, e bens materiais, mediante ao evangelho. Homens que se dizem: me tornei ricos, tenho muita prosperidade e não preciso de mais nada. Mas o Senhor apareceu a eles e disse: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês perderam a visão em mim. E nós estamos vivendo esta época aonde perdeu-se a visão. Não se prega mais o evangelho como deveria se pregar. O evangelho, ele se tornou fonte de lucro. A religião, na realidade, se tornou fonte de lucro. E foi assim com Constantino, quando ele viu o poder que havia na religião cristã no século III da igreja. Então se uniu o império, o governo com a igreja, e se tornou o que é hoje. E nasceu uma igreja prostituída por causa das institutas, e com o passar dos séculos surgiram outras institutas e mais institutas, e podem ter certeza que neste momento outras institutas estão nascendo, as instituições. E Jesus disse para ele em 18: adquiro que você conquiste vestes brancas, para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente, porque perderam a noção, já não sabem mais, já não têm entendimento, perderam todo conhecimento. Então nós estamos vivendo essa época, a igreja de Laodiceia. E esse homem representava a maioria dos de hoje, mas existe um remanescente. E aonde está esse remanescente? No versículo 19, Jesus disse: eu repreendo e corrijo todo quanto os amo. Se pois diligente, arrepende-te. E aqui está esse remanescente. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Jesus disse: olha, eis que estou à porta e bato. Isso significa que ele está do lado de fora, por causa das institutas, por causa dessas visões de posições e condições desses homens. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz
eu entrarei em sua casa. E isso aconteceu conosco. Ele bateu em nossa porta, nós ouvimos a voz dele e ele entrou, nos corrigiu, nos repreendeu. Cá estamos nós, pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, da nova aliança do Cordeiro. E ele diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqueles que têm ouvidos, ouçam ou compreendam o que o Espírito revela às igrejas. Nós estamos vivendo essa época, e essa época, mediante tanto entendimento que nós temos recebido, tem dia que nós nos sentimos enojados com tudo aquilo que vemos e ouvimos e presenciamos no meio do evangelho, por causa de homens que estão cegos e nus, homens que estão cegos e nus, que pregam que riqueza e prosperidade são demonstrações da bênção de Deus e que Deus está abençoando. Esse homem está dizendo: eu tenho riqueza, conquistei tudo, não preciso de mais nada. E o Senhor disse que ele era miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Mas é o evangelho ensinado, e por aí vai. Mas Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Porque esse é o tempo onde Jesus está na porta. Veja que ele está falando no singular: eis que estou à porta e bato. Se alguém está no singular, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Fala de comunhão. Nós estamos no último tempo da igreja de Laodiceia, porque depois disso virá o arrebatamento. É nesse tempo que acontecerá o arrebatamento. Porque no capítulo 4 a igreja já não está mais aqui. Do capítulo 4 em diante de Apocalipse, a igreja já não está mais na terra, porque a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não sofrerá o dano da grande tribulação. Há os que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, outros no meio da grande tribulação e outros no final. Porém, eu sou daqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, por causa da promessa que o Senhor fez à noiva dele. Então, no capítulo 4, do versículo 1, João diz assim: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Veja isso, irmãos. Olha o que ele ouve. Então ele vê uma porta no céu, a voz que eu ouvira, a voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Veja, ele estava falando das 7 igrejas, as coisas que vão acontecer. Ele chama as 7 igrejas de eventos. Eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes, do que ele havia falado com as igrejas, que foram períodos, e esses períodos de 2000 anos sobre a face da terra, e nós já estamos no último, de Laodiceia. E então aqui dá a entender que a igreja, ela já é arrebatada. Então ele está falando com ele, e imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém.
Aquele, pois, que estava assentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles os 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanava relâmpagos, vozes e trovões. Perante eles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro circuncidado do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava ser um leão, o segundo era um touro, o terceiro um homem, e o quarto uma águia. Cada um desses seres tinham 6 ases. João agora ele começa a relatar o que ele está vendo diante do trono: os seres viventes, 24 anciãos. Ele está vendo glória, ele está vendo a gloriosidade, os relâmpagos, as vozes e os trovões. Ele está vendo a glória do Senhor, aquilo que Moisés viu no Monte Sinai, e qual Moisés entrou nela. Lá está João. Então João ele relata o que ele está vendo, e depois dele ver aquilo tudo, João ficar em êxtase com tudo que ele estava vendo. No capítulo 5, no versículo 1, então ele diz: então observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou menos olhar para ele. E eu chorava muito. Veja, João está no céu chorando. E eu chorava muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Veja, não chores, pois o leão da tribo de Judá, não o leão da tribo de Levi, o leão da tribo de Judá, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Eles estão adorando o Senhor Jesus. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei também, ouvi a voz da grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. E eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes do céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao cordeiro: sejam louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam amém, e os anciãos igualmente prostraram-se ou adoraram. João está vendo isso, João está vendo esses acontecimentos. E agora no capítulo 6 ele vê o cordeiro abrir o primeiro dos 7 selos. Entenda, a volta de Jesus nunca foi tão real como agora. Nós vivemos a época de Laodiceia, nós vivemos o tempo de
Laodiceia sobre a face da terra, onde você vê homens se enriquecendo, fazendo comércio do evangelho da nossa fé, a fé cristã, com as mensagens distorcidas. Invista, porque é para a pregação do evangelho. Invista nisso para construirmos prédios. Invista nisso para fazermos os nossos templos, para se fazer a obra de Deus. Ei, pare, reflita, a obra de Deus está feita. A obra dele é Cristo crucificado, bradando tetelestai. Essa é a mensagem. Precisamos propagar esse evangelho, o evangelho da salvação. E como eu disse, a Bíblia, ela é o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual. E o fim se fecha com o Apocalipse, e o manual sagrado está nos orientando. E é triste ver quanto de cristãos têm culpado Deus, outros têm louvado a Deus pela pandemia, e outros têm culpado Deus, outros têm irado-se com Deus por ver os seus familiares e os seus parentes vítimas do tal vírus e sendo ceifados por eles. Alguns chegam a dizer, não com palavras, mas com atitudes e pensamentos, que Deus é injusto. E entenda, só existe duas maneiras de algo não estar acontecendo na sua vida. Uma é Deus sendo mentiroso, e a outra é você não sabendo orar e pedir corretamente, e a viver de forma corretamente. E eu ouso acreditar que não é a primeira. Deus não é mentiroso, mas prefiro acreditar na segunda, que é você, que sou eu, que somos nós. Porque vivemos uma cristandade, um falso evangelho, onde as pessoas estão procuradas com o seu bem-estar terreno, no seu egoísmo, no seu exagero, no seu egocentrismo, do eu faço, do eu posso. Ei, olhe para a cruz. Se você fosse bom na sua justiça própria, Jesus não teria sido crucificado, Jesus não precisaria ter ido para a cruz. Se você consegue ser justo pelo seu mérito próprio, é você quem deveria ir para a cruz. Mas não, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu pelos pecados, para salvar a humanidade de um caos, de um julgamento, de uma condenação eterna. E ai daqueles que não forem no arrebatamento do Senhor, no arrebatamento da igreja. Ai daqueles que não ressuscitarem na primeira ressurreição e não forem raptados, porque haverá duas ressurreições. A primeira tem 3 fases. Uma já aconteceu, a segunda acontecerá com a volta de Cristo, e a terceira fase serão os mortos que morrerão na grande tribulação, mas ressuscitarão para o reino com Cristo. E a segunda ressurreição é a da condenação eterna, que está escrito em Apocalipse 19. Esses ressuscitarão para serem condenados e serem lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, o Geena, o inferno, e ali viverão condenados eternamente, com o falso profeta, com a besta, com o Hades, com a morte e com Satanás. Esse é o manual. Nós estamos vivendo a época de Laodiceia. É só você olhar, meu querido, os seus olhos são abertos, não tema. Os seus olhos precisam do colírio. E Salomão, escrevendo a respeito da palavra, ele diz que a palavra do Senhor é como um colírio para os seus olhos. A palavra é um colírio. Adquire esse colírio, leia. Não seja mais massa de manobra de homens que se dizem apóstolos, profetas, homens fraudulentos,
homens enganadores que só querem se enriquecer, se avantajar sobre você, homens que nesse momento estão, de boa. Por quê? Porque se tornaram ricos e prósperos mediante a pregação do Evangelho, mas são pobres, miseráveis, dignos de compaixão, cegos e nus. Mas olhe para o Senhor da igreja. Quem morreu por você foi Jesus, não foi eu, não foi nenhum homem. Ninguém pode te salvar, mas Jesus sim. Mas para Jesus te salvar, você precisa crer nele. Se com o teu coração você crê e com tua boca você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, então tu serás salvo. Essa é a prerrogativa. Essa é a prerrogativa do Evangelho para aqueles que querem ser salvos. Não se deixe ludibriar, não se deixe enganar por legalistas da lei, por um alto legalismo humano, por regras humanas, por tradições humanas. Mas creia no Evangelho do Senhor Jesus, creia no Santo Evangelho, na verdade que liberta. Acredite e peça ao único vicário do Senhor deixado sobre a face da terra, que não é o Papa, mas sim o Espírito Santo de Deus. O Senhor não disse nada a respeito de homens com títulos, mas Ele diz: o Espírito Santo vos ensinará e o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará de si próprio. Aleluia. Glorifique ao Senhor, louve ao Senhor. A volta de Jesus nunca foi tão real como agora. A volta de Jesus nunca foi real, tão real como agora. E isso tem sido o meu aviso, isso tem sido o que nós temos falado. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus.